Então, para o mundo real, Renata Agostini, o quão viável, né, é a possibilidade disso ir adiante? Porque gera debate, isso acaba movimentando um monte os grupos de WhatsApp, a galera que não concorda ali com eventuais decisões do Supremo Tribunal Federal. Que balança a gente sabe, né, dá o que falar. Mas ir adiante, isso é viável? A gente tem um ambiente diferente do que a gente via no governo passado, por algumas razões. Primeiro porque esse debate sobre as atitudes ou os procedimentos do Supremo Tribunal Federal, eles estavam muito contaminados por um discurso muito virulento do bolsonarismo e que era campado e até ali exemplificado nas palavras do então presidente da República, que não adotava uma postura de crítica, né? Ele adotava uma postura de ameaça, de confronto direto, né, de desabonar os ministros pessoalmente, tudo isso contaminava demais qualquer movimento nesse sentido. E na legislatura passada, houve aprovação pela CCJ, que a gente chama, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, de um projeto também para rever alguns limites de atuação do Supremo Tribunal Federal, inclusive do mesmo autor, o senador Oriovisto, mas não passou no plenário do Senado. Eu estou resgatando isso para vocês entenderem que, primeiro, existe um caldo de descontentamento com algumas decisões e algumas ações que os parlamentares entendem como avanços do Supremo na ação legislativa, e isso já remonta a algum tempo. Com a ascensão do bolsonarismo, a chegada do bolsonarismo no campo político, esse descontentamento, ele ganhou outra tinta. Ele ganhou uma tinta de plataforma política, o que em muitos momentos inviabilizou qualquer tipo de debate. Agora, o que se tem? Há uma avaliação de que, pelos movimentos recentes do Supremo Tribunal Federal, mais notadamente, decisão da ministra Rosa Weber de pautar a eventual descriminalização do porte de drogas, de pautar a descriminalização do aborto até a 12ª semana, a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar o marco temporal na demarcação de terras indígenas, tudo isso fez com que os parlamentares, e aí diversas frentes temáticas que a gente chama, que são as bancadas, entendessem que esse era o momento de se pautar esse tema, porque o descontentamento estava extrapolando as hostes bolsonaristas. Então, a gente tem um clima diferente no Congresso. Juliana estava explicando que a gente tem iniciativas nesse momento nas duas casas, o que, claro, aumenta as chances de que algo seja feito. Os integrantes da oposição na Câmara, alguns deputados argumentam que é o momento de se tentar uma negociação usando como força esse movimento de obstrução. Ou seja, um eventual alívio na obstrução poderia ser usado como moeda de troca para um compromisso por parte do presidente Arthur Lira de dar avanço a um tema caso ele chegue do Senado. Lembrando, né, no caso do Senado, essa iniciativa para limitar decisões individuais, decisões monocráticas do ministro, teria ainda de superar o plenário, teria de ser votado pelo plenário. Então, nesse momento, Elisa, a gente tem sim um ambiente diferente. É certeza de que isso vai acontecer, de que haverá de fato uma aprovação? Não, a gente vai ter que acompanhar essas negociações nas duas casas. Pois é, a gente está falando de um debate intenso, né? Que esse projeto define que, por exemplo, os pedidos de vista, quando algum ministro do Supremo pede mais tempo para analisar um caso, que eles devem mudar algumas regras em relação, por exemplo, aos pedidos de vista. Também diz respeito a suspender atos, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal suspende algum ato do presidente da República. Eles também estão debatendo, mas quais são os limites do Supremo, né? Até que ponto o Supremo pode ou não pode? Eles estão caindo de cabeça em cima de várias questões, de vários aspectos.